Este é o PodCreaCast, o podcast do CREA Paraná, que é voltado para os profissionais das engenharias, agronomia e geociências. Estamos sempre trazendo convidados novos para participar do nosso programa. E hoje estamos com dois presidentes do CREA Paraná, o ex-presidente da gestão anterior, engenheiro civil Ricardo Rocha, e o presidente da gestão atual, o engenheiro agrônomo Clodomir Ascari. Olá, sejam bem-vindos. Muito obrigado aí pelo convite, de estar aqui, né, no salvamento do CREA, né, agora estamos numa outra função, como assessor da SET, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, mas podendo debater com os profissionais, presidente Clodomir, falar um pouco aí das atividades que a gente fez no CREA, né, as entregas, e fico muito feliz de ver esse tipo de interação com os nossos profissionais, que era algo que a gente vinha planejando, inclusive nos espaços do CREA, né? Nós aqui estamos num momento também aproveitando um evento que traz diretamente, né, uma conversa, trazer informação e de uma forma, acho que até descontraída, que possa os profissionais entenderem a partir de um bate-papo disso que a gente está fazendo. Então, obrigado, presidente Clodomir, pelo convite. Parabéns aí por incentivar esse projeto, né, e que possa ter várias outras conversas para que a gente possa falar. Estou animado aqui para a gente conversar. Ai, que bom. Nós também. Tem bastante assunto. Satisfatório estar com vocês dois hoje aqui. Vamos falar um pouquinho, então, dessa história, desse legado que o presidente Ricardo Rocha deixou, o professor Ricardo Rocha deixou, e que o senhor Clodomir Ascari está desenvolvendo aí com maestria. Vamos falar um pouquinho desses projetos como a Agenda Parlamentar, né, que é um importante projeto não só para os profissionais, mas também para toda a sociedade. Eu vejo assim, o convite está dando continuidade, né, na comemoração dos 90 anos, também parabenizar aí por tudo que tem sido feito. Continuou um legado aí da Frente Parlamentar que, diria que, dentre os grandes projetos que deixamos, é onde muitos destacam, né, os profissionais, inclusive, olha, se lembrar de um destaque da gestão do presidente Ricardo Rocha, ora, a Frente Parlamentar, a instituição da Frente Parlamentar, que ocorreu há um ano, primeiro lá atrás, e depois os projetos de lei, foram coisas inovadoras. Não existia isso no âmbito do CREA. O CREA tinha uma agenda parlamentar, né, instituída há muitos anos anteriores, discutia através de propostas municipais, regionais, algumas estaduais, mas não tinha a frente parlamentar, que era algo dentro da Assembleia que nós constituímos, o apoio até da minha época, né, diretor, vice-presidente, e surgiu a ideia dos projetos de lei. Naquele momento viraram 25, entregamos, né, foram terminados, né, aprendemos a fazer projetos de lei e entregamos projetos que foram discutidos com as nossas lideranças, com os chamados colegiados, né, de entidades de classe, de setores, né, Comitê Mulheres, CREA Júnior, todos eles participando, nossos conselheiros. E este ano vi com muita felicidade aí outro, né, 12, né, 12 outros projetos que foram priorizados e que já de novo estão na Assembleia. Então, fico muito feliz de ter deixado esse legado da Frente Parlamentar, desta relação aí de trazer projetos de lei, que são sugestões do CREA, com embasamento técnico, e ver o CREA Paraná dar continuidade através do presidente Clodomir. Queria, inclusive, perguntar para o presidente Ascari, esse legado deixado se refletiu nesse novo conjunto de leis que foram apresentadas recentemente na Assembleia Legislativa. O que o senhor pode trazer para a gente sobre as expectativas a respeito desses novos projetos apresentados? Olha, Guilherme, primeiro eu preciso falar aqui com o nosso presidente Ricardo, que quando a gente desenvolveu a ideia, pensou lá com a comunicação, de nós participar dessa feira e fazer o podcast, a primeira pessoa que me veio à mente aqui para nós iniciar o trabalho foi o presidente Ricardo. Justamente para que a gente faça vamos dizer assim, que a comunidade, os nossos profissionais entendam que o nosso CREA Paraná é uma referência, e eu ouço isso nos outros estados. O pessoal da Mútua Nacional, essa forma de transição que a gente faz. É uma transição, é uma continuidade. Então, eu fui diretor, vice-presidente, diretor administrativo aqui do presidente Ricardo, conselheiro, acompanhava. Então, para nós, isso é muito natural. Essa conversa que eu tenho diariamente com o presidente Ricardo, tinha lá, agora temos ainda com uma certa frequência, ela dá um ganho enorme para o nosso conselho. E eu tinha a obrigação de fazer esse bate-papo com o presidente, até para que os nossos colegas entendam como que a gente está nos relacionando e como é que a gente entende o processo todo. E quando você me pergunta
a importância desse processo todo, de levar trazer esse legado, eu já estava, enquanto diretor do presidente Ricardo, coordenando essa frente parlamentar. E isso, sem dúvida, deu a condição de nós levar isso com muita tranquilidade agora. O que nós fizemos esse ano é que a gente sempre vai aprendendo. Eu sempre falava isso com os meus colegas, inclusive com o presidente Ricardo, que se ele tivesse a possibilidade de continuar mais 3 anos conosco, a administração dele não seria a mesma. Ele faria certamente inovações, melhorando, porque o processo é contínuo. E aqui na frente parlamentar não é diferente. A gente começou a entender algumas coisas aqui e agora, presidente, nós já contratamos, um assessor, um advogado, para dar todo o apoio para a nossa frente parlamentar, agenda parlamentar, e não só na Assembleia, nos municípios também, e com uma conexão, uma ligação forte com os nossos assessores parlamentares da esfera federal. Então, esse é o grande ganho. A gente em alguns poucos momentos, eu diria, para não dizer, eu até arrisco a dizer que nunca tivemos divergências. Algumas discussões, assim, no âmbito de criação de ideias, projetos, mas sempre tivemos uma afinidade. Muitas vezes eu falava ao presidente, ele começava uma frase, praticamente na minha cabeça já vinha o final, e ele terminava, eu não tinha muita coisa para falar no final. Então a gente teve uma ligação muito forte. E isso, presidente, eu tenho que agradecer. E o Paraná tem uma dívida muito grande com o presidente Ricardo. Nossos profissionais, o nosso conselho, assim como os outros presidentes, cada um ao seu momento, na estrutura, na forma, na tecnologia que existia, trouxe o nosso CREA até aqui. E somos hoje uma referência. Então, muito obrigado, presidente Ricardo. E é isso que eu posso contar assim, para vocês nessa primeira pergunta. Presidente, eu vou pedir, só para vocês explicarem um pouquinho mais coloquialmente, porque a gente está falando com profissionais que, claro, que são formados e têm total capacidade de entender, né? Mas, às vezes, eu sinto que entra num âmbito político, que até, né, Gui, quando a gente entrou no CREA, muitas coisas ficaram um pouco... A gente teve que estudar bastante para entender. Então, se vocês pudessem explicar um pouquinho como que funciona na prática, né? Tanto a agenda parlamentar do CREA Paraná, quanto a frente parlamentar, como que funciona isso de uma forma mais simples, assim. E até a diferença entre as duas. A diferença entre as duas e o que isso volta para a sociedade, né? A agenda parlamentar já existia uma discussão que a gente tem, buscando contribuir com políticas públicas, sejam elas municipais, sejam elas estaduais, ou às vezes até, né, como nós temos, o presidente Clodomiro está tendo a oportunidade de estar no Colégio de Presidentes, em discussões que são nacionais e que acabam surgindo, às vezes, até a partir de um estado, ou se agrega os estados. Então, a discussão, a proposição, a interação com o secretário de Estado, né, a gente fazia muito isso, lembrar do secretário Márcio Gomes, né, o Guto Silva, a gente rotineiramente conversava. Então, desculpa, as governanças também fazem parte do projeto de agenda parlamentar? Claro, porque nas governanças, muitas vezes a gente tem pautas locais ali, podem até depois ser trazidas como estaduais, né? Nós interagimos com a sociedade, quantas vezes, né? Me lembro aí, Pato Branco, Francisco Beltrão, participando em feiras, Guarapuava, que nós estivemos lá em parques tecnológicos, né? Londrina, Maringá. Aliás, o CREA é muito vivo nisso. Então, ter um relacionamento com políticas públicas, com secretários, com deputados, era uma coisa de rotina. O que houve, o Clodomiro acompanhou, como ele disse muito bem aí, estava preparado da continuidade, o que ele viu nascer a proposta e ajudou a construir, foi ter a frente parlamentar. O que é a frente parlamentar? A frente parlamentar é dentro da Assembleia. Se hoje o profissional aí for abrir o site da Assembleia Legislativa, ele vai lá ver Frente Parlamentar das Engenharias, Agronomia e Geociências para o Desenvolvimento Sustentável e Infraestrutura. Meio grande o nome, né? Mas é que deu a ideia de que nós quisermos, primeiro, congregar todos os profissionais que pudessem pensar na infraestrutura e desenvolvimento sustentável do Paraná da seguinte forma: propor projetos de lei, porque muitas vezes nós até dentro da agenda parlamentar, né, o que a gente fazia? Chegava uma proposta que estava em tramitação e nós dávamos alguma opinião. Era o caminho inverso. Era o caminho inverso. Nós passamos a fazer algo propositivo, algo que não havia. Agir, por isso que é em ação, né? Isso. E aí nós discutimos internamente, né? Olha, qual é a pauta que nós precisamos para o futuro?
do que envolve as nossas profissões da sociedade. Vamos pegar um que já está lá em tramitação, que eu sei, o nosso coordenador Fábio Oliveira nos avisou. Diretrizes para uma política de construção civil com redução de carbono. É algo que nós estamos convivendo. Né? Nossa, importantíssimo. Isso vai ter na agricultura, hein? Também precisamos de uma agricultura. Eu sei que ele discute uma pessoa que tramita nesse tema, diminuição do carbono na agricultura. Mas nós, então, na frente parlamentar aí que vocês nos pediram, acho que a ideia, né, é que hoje nós estamos dentro da Assembleia. Tem deputados que, primeiro, recepcionam propostas de lei nossas, e se surge, porventura alguma, que nos afeta, eles nos avisam e, olha, então, tem alguém aí que é um engenheiro mecânico que está discutindo sobre regulamentação de ar comprimido, de renovação de ar em ambientes. Está surgindo uma lei aqui com vocês. Então, há uma interação direta. Então, a frente parlamentar, ela foi um conjunto de deputados que estão nos ouvindo sobre a coordenação de um deputado que é engenheiro, que é o Fábio Oliveira, desculpa, né? Antes era o Márcio Nunes, que era um agrônomo, e aí nós temos uma relação direta, como o presidente Clodomiro falou, né? Já evoluiu. Eu acho que ele falou muito bem, eu acho que é isso, né, Clodomiro? Quando o presidente que chega, ele pega um patamar, o ideal é que ele vá avançando. E nós poderíamos, presidente Clodomiro, falar que qualquer profissional, porque se ele se afiliar a uma entidade de classe, ele pode participar ativamente da política pública, então, porque ele pode fazer propostas, ele pode contribuir com propostas, é assim que funciona? Na verdade é assim, Ana. Tem algumas frases que a gente precisa colocar aqui para as pessoas entenderem. Uma delas é a seguinte: os ausentes nunca têm razão. Então, assim, outra frase histórica, bíblica, né, que a gente diz assim: quem não gosta de política é governado por quem gosta. Então, com essas duas frases, eu quero dizer uma coisa para vocês assim: quem é que conhece tecnicamente o assunto das engenharias, agronomia e geociências? São as 138 profissões registradas no CREA do Paraná. Então, se nós não assumir essa responsabilidade, é uma omissão nossa. E quem que é o CREA aqui no Paraná? São as entidades, as associações, em cada uma das 101 associações, entidades de classe que temos, os nossos conselheiros, inspetores, enfim, cada um dos 76 mil e alguma coisa profissionais são CREAs. E nós, em qualquer momento da sociedade que esteja acontecendo um debate sobre assunto das nossas profissões, nós temos que estar, aliás, nós temos que começar a discussão. Um plano diretor, uma bacia de contenção, um sequestro de carbono, compartilhamento de fios nos postes daí da eletricidade com internet, enfim, tudo isso é nosso. Está mais do que na hora das pessoas entenderem, nossos colegas, e fazer. E a agenda parlamentar, ela é contínua, assim como a frente parlamentar. Não é algo que a gente faz uma vez na vida, uma vez por ano. Todos os dias a nossa sociedade está em movimento. Então, passa a ser uma obrigação dos profissionais das entidades. Nós apenas criamos um caminho, a frente parlamentar. E quando o presidente Ricardo fala da agenda parlamentar, nós temos na construção da agenda parlamentar, o documento que materializa esse trabalho são nossos EBDMs, que é o Estudo Básico dos Municípios. Esse ano tem eleição municipal. Nós vamos entregar para os candidatos a prefeitos o trabalho que essas entidades fizeram, a coletânea dessas ideias, para que os prefeitos eleitos procurem olhar com muito carinho, porque ali tem ideia de especialistas, para que a comunidade seja, vamos dizer assim, contemplada com as melhores ideias da nossa profissão. Então, de uma forma resumida, e a gente fala até demais, porque é uma paixão. Aí, vamos dizer assim, é a realização do nosso conselho, da forma que nós estamos organizados, entende? Então, é isso que eu gostaria que quem está nos assistindo entendesse, que não é que a gente, vocês estão mexendo com política. Não, a gente está entregando, porque esses políticos que, no final das contas, aquele dinheiro que a pessoa mais humilde acordou, começa a pagar os seus impostos, quando ele liga a luz, liga lá o chuveiro, ou enfim, ele vai tomar o leite, o café dele, ele está contribuindo com impostos
que os deputados fazem a lei e os governantes devolvem para os municípios em forma de retorno, que precisa dos nossos projetos de engenharia para viabilizar. Ou seja, é um ciclo, gente, Sim. e nós temos que estar juntos em todo momento. Inclusive, falando sobre esse assunto, um pouco sobre a contribuição, presidente Ricardo Rocha, antes de ser presidente, era professor, agora está de volta à Secretaria de Tecnologia, trabalhando com projetos que trabalham na base do que é engenharia, que são os estudantes. O que a gente pode falar sobre esses projetos que estão sendo desenvolvidos em parceria entre a SET e o CREA Paraná? Olha, uma enorme felicidade eu poder, né, após o mandato do CREA, você disse, né, da instituição universitária, já tramitava, né, nas universidades públicas, né, professor da Universidade Pública Estadual, né, em Cascavel, e como presidente, claro, aprendi muitas coisas e tive aí a oportunidade de ser convidado pelo nosso secretário Aldo, o presidente Condomínio aí, que ajudou muito na articulação, né, conversava com o Aldo, assim com alguns outros, e eu hoje estou pegando a secretaria numa situação muito interessante. Esse trabalho de assessoria tem algumas questões específicas, né, que eu faço. Uma delas é o Projetec, que o CREA já apoiava dentro da agenda parlamentar. Desculpa, no Projetec, quantos projetos do Projetec, residências já existem dentro do Projetec? O Projetec, para dar um número assim, né, dá a ideia do que ele é. Primeiro, são 7 escritórios. 7 escritórios, certo? Da ordem de mais ou menos, cada escritório ele tem entre 6 e 10 computadores, alguns maiores, um pouco menores. Estão com em torno de 4 a 5 bolsistas, alunos, 4 a 5 bolsistas profissionais, arquitetos e engenheiros recém-formados no modelo da residência. Trabalham há 3 anos com bolsas de graduação, bolsas de recém-formados, se fosse uma residência técnica, e hoje, por volta de 20 e poucos projetos já foram entregues para prefeituras, né, pequeno porte. O Projetec ele faz projetos em BIM, né, em tecnologia totalmente nova, para municípios de 30 mil, até 30 mil habitantes. Então, 20 e poucos projetos foram entregues e outros, cerca de 60, estão em desenvolvimento. Escolas, postos de saúde, né? Tivemos recentemente lá, na minha região, lá em Cascavel, foi entregue para Iguatu e Ibema. Pequenos municípios, né, tem dificuldade de ter engenheiros ou arquitetos contratados e que não conseguiriam acessar essa tecnologia. Então, ele é muito interessante. É um retorno para a sociedade, né? Retorno para a sociedade. E a gente sempre enfatiza, né? O secretário coloca e eu reforço esse pensamento. O Projetec tem duas grandes contribuições. Quais são? Primeiro, entregar efetivamente projetos para municípios que não o fariam, provavelmente não teriam uma escola feita, um posto de saúde, né? Algo que vai contribuir para a população desses pequenos municípios, inclusive levando a desenvolvimento, né? Recurso, que a construção leva dinheiro para aquela cidade. E uma segunda coisa que é fundamental, que eu até mencionei, né, nesse nome velho, capital humano, formar profissionais. Nós estamos tendo dificuldade de pessoas que entendam essa tecnologia BIM, ela é relativamente complexa, então é preciso ir aprender da forma que a residência faz, por exemplo, que é aprender no campo, na prática, entregando projetos efetivos, se relacionando com prefeituras de pequeno porte, entendendo o que é administração pública, né? O Condomínio aí foi secretário por muitos anos, sabe disso. Essa experiência, inclusive, presidente, ela ajuda na continuidade do Projetec agora, durante esses próximos anos? Eu diria para você que me ajudou na minha vida, e especialmente para fazer o apoio que eu fiz ainda como coordenador, porque logo que o presidente Ricardo começou a falar isso, para mim isso estava muito claro, porque eu já tive experiência de 8 anos dentro de uma prefeitura, e essa leitura que o presidente foi muito feliz em ter essa leitura, ela é perfeita, porque realmente essas pequenas prefeituras não têm a mínima condição de acessar a créditos, enfim, a recursos públicos, porque não tem engenheiros. Então isso ajudou bastante. Mas eu preciso fazer aqui também um reconhecimento que logo que nós estávamos fazendo a transição, eu dizia para o presidente Ricardo que eu me sentia muito, assim, triste de nós arquivar 6 anos de conhecimento, pelo menos os últimos 6 anos como presidente, mas ele já contribuía antes como conselheiro, já teve outras atividades, presidente da entidade de classe lá de Cascavel, e
E essa experiência ela não poderia ser arquivada. E eu queria, de qualquer maneira, que eles estivessem ao nosso lado. E aí o presidente Ricardo, sensibilizado, também aceitou essa ideia e aí me permitiu que eu fosse também conversar com o Aldo, o secretário Aldo Bona, para que desse a continuidade nesse projeto, porque com a experiência que o presidente Ricardo tem e com as ideias que elas são muito ligadas, essa ideia da Secretaria da SET, do Aldo Bona, né, que o presidente Ricardo está ligado, com o CREA. Ou seja, essa sinergia que estamos tendo agora, a possibilidade de sucesso, ela é muito grande. Deixa eu perguntar aqui, já me veio uma outra pergunta, com o gancho que o presidente Clodomiro deixou. A gente tem essa visão, né, e eu acho que acontece muito mesmo, do conhecimento acadêmico, muitas vezes fica na academia. A gente vê que até o processo do próprio estudante de escolher, ele escolhe se ele vai seguir carreira acadêmica ou uma carreira de mercado, enfim. Essa parceria consegue, de alguma forma, mudar um pouquinho isso, trazer esse conhecimento de dentro da universidade para o mercado e levar para a sociedade. E o contrário também, né? Porque às vezes o empresário lá precisa de uma solução que dentro da academia tem e ele não tem acesso. Então, essa parceria, acredito que também gostaria que vocês falassem um pouquinho disso. Eu vou dizer o seguinte, eu não sei quanto tempo já foi, porque nós vamos ter que... A gente tem que marcar um segundo dia. Temos um tempinho ainda. Porque o que ocorre exatamente nisso que você falou, a SET tem muitos programas. Uma visão que é dada por uma diretriz do nosso governador e o secretário Aldo Bona, né? Tem pedido que a ciência e tecnologia use as universidades e também os recursos para a ciência e tecnologia para trazer isso que você falou, desenvolvimento, e que a gente quebra essa barreira, né, entre universidade e sociedade. E muitas vezes as universidades públicas, e eu sou originário de universidade pública, ela tem uma visão da sociedade de ser um local isolado, né? Hoje eu vi uma palestra do professor Miguel, que é o reitor da UEPG, ele estava falando, olha, as universidades foram criadas na época medieval e elas eram locais de permanência, né? Como se fosse um museu, assim, eu vou guardar aqui o conhecimento que estava no mundo aplicado e depois, assim, esse conhecimento estava sendo repartido, sim, mas pela origem dela, talvez ela se fechou em muitos momentos e hoje a busca do século XXI é de uma universidade que conviva com a sociedade. A SET tem vários programas que têm buscado nesta linha que você colocou de trazer propostas práticas para o mercado, né? Um grande, né, projeto Aldo aí, dentro da diretriz que o governador Ratinho nos deu, é a chamada AGUNE. O que é a AGUNE? É uma agência de desenvolvimento que ela buscou inverter a lógica no seguinte sentido. Normalmente a universidade ela tem autonomia e ela produz pesquisa no que ela quiser. A AGUNE ela vem com o seguinte foco. Se criou uma governança, que são pessoas, inclusive muitos, que são engenheiros agrônomos, e que dizem para a universidade assim, olha, a sociedade tem esta e essa demanda e gostaríamos que vocês fizessem pesquisa e inovação para isso. E aí a AGUNE é uma intermediária com a universidade, ela tem recursos, ela está empoderada, como a gente gosta de dizer hoje, né? Ela tem recursos, algumas 10, 15, 20 milhões, e elas chegam para as universidades, olha, eu estou precisando resolver um problema prático, né? De que fosse para nossas profissões, uma área de saneamento, uma área de pavimentação. Obras públicas paralisadas. Obras públicas, né? Nós temos, nossa, a senhora olha quanta coisa para falar, temos uma parceria que a gente começou lá, ano passado, o presidente me teve a felicidade de assinar aí E já está na rua, né? Na rua, eu participei em 2 universidades, ontem estava planejando em Ponta Grossa, que é o Ver a Cidade, né? Que é um programa em que alunos de engenharia civil, arquitetura das nossas universidades estão verificando as obras paradas, os dados do Tribunal de Contas, contribuindo para quê? Para que as obras não sejam paradas, para que elas possam dar continuidade e ver esses erros para que não possam se repetir. O nosso tempo está acabando, mas eu queria fazer uma última pergunta rápida para o presidente Clodomiro. O CREA Paraná tem trabalhado para que a residência técnica não fique só dentro da SET, e sim em outras secretarias do Estado também. Existe esse trabalho para que o engenheiro atue em mais áreas? Na verdade, Guilherme, como eu falei para vocês, o presidente Ricardo, ele inicia uma fala e eu fico procurando aqui o espaço para complementar e acaba não salva muita coisa. Mas uma coisinha eu queria falar aqui. O professor Ricardo sempre era convidado, eu também, para falar com os alunos.
E eu sempre me colocava, quando eu estava indo a caminho lá da universidade, enfim, ia pensando, mas se eu fosse um aluno lá, o que eu queria ouvir desse cara do CREA? Eu sempre procuro fazer esse papel, essa empatia, para mim poder ser mais assertivo. E eu sempre falo o seguinte, eu continuo fazendo esse exercício. Falo, ó, pessoal, vocês têm que pensar que desde o primeiro dia que vocês entraram aqui, vocês têm que focar como que vocês querem sair daqui. Você quer sair empregado? Você quer sair cheio de amigos daqui? Uma rede de relacionamento, uma network, como eles falam aí, bacana, organizado? Então, o caminho é esse. Não espere a universidade falar, olha, chegou o momento de você fazer o teu estágio. Comece no primeiro dia, primeira semana, você não é proibido de entrar nos ambientes do engenheiro civil, visite as construtoras, quem tem as empresas, enfim, e tu vai definindo, você quer ser um empreendedor, você quer ser um professor, você, na caminhada, você vai se encontrando. Agora, se você deixar para os últimos dias, os últimos meses, não tem como dar certo isso. A chance diminui muito. Então, eu digo assim, Guilherme, eu recomendo que existem todas essas alternativas, mas o aluno tem que pensar que desde o primeiro dia ele tem que ficar de olho e ir atrás das oportunidades. Não espere que a universidade, o CREA, a SET, a Secretaria do Presidente Ricardo, vá pegar ele por uma mão, porque assim, quando ele vai formar, você acha que ele vai para casa e vai ter uma fila de empresários batendo na porta dele para chamar ele para trabalhar? Não vai ser assim. Ele vai ter que ir em busca. Então, comece. Olha, eu tenho certeza, digo para vocês aqui, para quem está nos assistindo, se alguém fizer isso que eu estou falando aqui, e no final não sair empregado, presidente Ricardo, de alguma coisa errada, a chance, gente, é 99,9% de sair bem empregado, não empregado. Porque isso eu prestei muita atenção na minha caminhada nos últimos anos, quando eu visitava aí os empresários. Qual é o sonho de consumo do empresário? É contratar um profissional, ele quer pagar um bom salário, mas ele quer um profissional que sente lá na bancada e saia fazendo um baita de um projeto, a coisa andando. O que ele não quer é que um aluno, um recém-formado, sente ali e tenha que ir um ano para aprender a trabalhar sozinho. Então, gente, não tem segredo. É pôr a mão na massa. Isso aí. Bom, a gente vai para as nossas considerações finais agora. Ana, alguma pergunta? Não, eu acho que bom, várias, né, Gui? Só que, infelizmente, a gente tem que ficar por aqui. É a hora. A gente tinha, com certeza, muita coisa ainda aqui para falar, mas foi ótimo. Muito obrigada por aceitar o convite. Presidente Ricardo, estávamos com saudades já. A gente sempre está se vendo, mas a gente sente saudades. Obrigada, presidente Clodomir. Gostariam de deixar alguma contribuição final? Acho que é importante aqui deixar um recado final para quem nos ouve. Sim, primeiro agradecer, parabenizar aqui o CREA, presidente Clodomir, por esse aqui, o PodCREA, né? Assim, podcast do CREA. Tenho certeza que ele vai trazer muita informação para os profissionais, muitas novidades. Eu estou à disposição. Nossa, teria muita coisa para a gente falar, né? Para a gente comentar sobre, nessa linha que o presidente Clodomir falou, o que a secretaria tem feito para deixar opções que esse aluno ativo, como o presidente Clodomir falou, ele busca alguns caminhos de se qualificar. Se cresce. Podiam ter falado do Conecta Mútua, né? Que o CREA Paraná ajudou. Tenho certeza que o presidente Francisco falou aqui em vários projetos que a gente iniciou e que bom que o presidente Clodomir tem dado continuidade, ampliado, como ele mesmo falou, né? Cada gestão, ele entra, está com gás, está com novidade, trouxe aí uma pegada de comunicação, de TI, e eu tenho certeza que os nossos profissionais, no final, vão se beneficiar com tudo isso. Me coloco à disposição para outros momentos a gente detalhar outros programas, outras coisas. E a programação do CREA também está sempre trazendo essas novidades nos eventos organizados, né? Vou terminar aqui como o Guilherme pedia, né, Ana? Vocês assim, e acompanhem nas redes sociais. Eu ia dizer que o presidente é nosso número 1 das redes, né, presidente? Sempre está lá o Mandei para o presidente Clodomir hoje, voltei, porque tinha umas semanas que eu perdi o primeiro. Não, tá lá. Clodomir. Olha, esse foi o primeiro presidente do podcast. Terão muitos outros, porque a história de 6 anos do presidente Ricardo deixou um legado e eu, com certeza, vou continuar. Nós precisamos me ajudar a complementar isso, mas agradeço, presidente Ricardo. Para mim é sempre um motivo de muita alegria poder estar comigo. Foi muito bom. Eu comento assim, tem pessoas que passam pela vida da gente e deixam uma marca. E eu tenho um orgulho muito grande de dizer para você assim, que se eu não tivesse
essa passagem pelo CREA e agora me trouxe até a presença do CREA e ter conhecido o presidente Ricardo, para mim foi assim, para a minha vida, foi muito bom. Então eu me sinto muito feliz e grato por ter o prazer de conhecer, por ele ter me pegado em algum momento, trazer para a diretoria e me apoiar para que eu fosse presidente do CREA. E eu estou fazendo o possível para entregar o melhor e até em consideração e respeito à confiança que ele colocou no meu trabalho. Então eu preciso agora do trabalho de vocês, enfim, de todos os colaboradores, para que a gente dê continuidade ao trabalho do presidente Ricardo. Muito obrigado, presidente Ricardo, muito e teremos outras conversas aí pela frente. Com obrigado certeza. E parabéns para vocês pelo trabalho. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Fiquem ligados nas nossas redes. Até o próximo. E no nosso site também, no nosso canal do YouTube. Até a próxima.